Sadashiva Samarambam Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Paramparam Ishvaro Guratmeti Murti Beda Vibhagine Vyomabda Vyapta Dehaya Dakshinamurtaye Namaha Sabhavedanta Sedanta Gocharam Tamagocharam Govindam Paramanandam Sat Guru Pranatosh Maham Om Shanti 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 Om Namastê. Bem-vindo a todos. Segundo segmento da nossa aula de sábado, início de 2026, janeiro. Então, o propósito é esse, né? O propósito de todo e qualquer nascimento é obter mais conhecimento, sendo o autoconhecimento o conhecimento que põe fim a mais e mais nascimentos. A gente tem que compreender conhecimento como um subproduto da experiência, né? Então, nós nascemos porque nós queremos experimentar coisas, né? As pessoas mais inteligentes, elas querem experimentar para compreender. Elas querem extrair algum nível de compreensão das experiências, né? Então, nós dizemos que o indivíduo precisa ser maduro para abordar o Vedanta, ele não pode estar preso mais no desejo pelos objetos sensoriais, ele deve estar mais preso nos objetos de compreensão, de conhecimento. Ele quer compreender, ele quer saber, né? Ele quer saber mais, né, a nível mais espiritual. Não é que ele quer saber mais cientificamente, porque o Vedanta não é para aqueles que querem conhecimento científico. O Vedanta não é nem mesmo para aqueles que querem conhecimento acadêmico, filosófico, porque fundamentalmente o Vedanta só é mesmo para aqueles que querem o autoconhecimento, né? Então nós temos níveis de samsara, aqueles que vivem com os desejos por experiências sensoriais, aqueles que querem algum tipo de conhecimento e aqueles que querem o autoconhecimento, né? Esse autoconhecimento é aquele que irá satisfazer todos os desejos. Isso nós vimos, como dito no Taittiriya Upanishad, aquilo que está no ser humano e que está em tudo que existe no cosmos, até naquela estrela mais distante, é somente Brahman, Satchitananda Brahman. Aquele que sabe disso, ele deixa esse mundo e após ele deixar esse mundo, ele alcança, entre aspas, alcança o ser que fundamentalmente é a essência do alimento, alcança o ser que é fundamentalmente a essência dos pranas, alcança o ser que fundamentalmente é a essência da mente, tá? Então ele alcança o ser é a essência de tudo, é a natureza de tudo. No fundo é só a consciência, porque tudo isso é um reflexo, assim por dizer, que ocorre em Brahman, né? Então, tudo é resolvido em Brahman, como o Brahman, os pranas, os alimentos do mundo físico material, que constituem o nosso corpo material, os pranas, que constituem a nossa identidade e personalidade energética, né? A mente, a nossa identidade cognitiva, as emoções, a nossa identidade emocional. Tudo isso, fundamentalmente, é o ser. E o ser que, fundamentalmente, é a real natureza do intelecto, consiste no intelecto. Alcança o ser que consiste em bem-aventurança. Então, até mesmo a bem-aventurança, né, que é o Ananda Maya Kosha, ainda assim, ele subdividiu em cinco koshas os cinco níveis de experiência humana, tá? Aquele que examinou os cinco koshas, tá? E compreendiu que, fundamentalmente, a essência de cada um desses níveis de personalidade ou de níveis de experiência humana, a experiência humana identificado com as energias se chama o corpo prânico, ok? O ser humano identificado com o corpo físico material significa o corpo físico, né? O ser humano identificado com seu corpo emocional é a personalidade emocional,
do indivíduo, né? O intelectual também, Vijnana Maya Kosha, e assim por diante. Diversos níveis, nós nos identificamos com aquele nível de personalidade, de identificação, né? E aquilo, por trás de todos esses níveis equivocados de identificação, existe aquilo que é a essência de tudo, né? Que aqui é colocado como a base, a essência ou aquilo que consiste dentro do alimento, que é o corpo físico, dentro dos pranas, dentro da mente, dentro da intelecto, dentro do Anandamaya Kosha. Então, fundamentalmente, ele diz que tudo que existe no cosmos, desde nosso corpo, mente, físico, material, energético, até o mais distante galáxia, ou universo, né? Tudo isso é simplesmente uma sobreposição naquilo que é a não dualidade, a unidade, o um, é somente a consciência ou Brahman. Então, aquele que sabe disso, ele nem tem mais a preocupação de conseguir então, entrar num desses foguetes para viajar, né, para Marte ou qualquer outro planeta. A gente tem um planeta tão lindo. Eu fico assim de cara de ver essas pessoas querendo ir para Marte para experimentar qualquer coisa diferente, entendeu? Fundamentalmente, tudo é somente Brahman, tudo é somente matéria, os elementos, né? E por trás dos elementos existe o quê? Os gunas, né? Por trás dos gunas existe o quê? A inteligência suprema, Ishvara. Por trás de Ishvara existe o quê? Brahman, né? Aquilo que é a única realidade, aquilo que é a natureza de tudo no universo, aquilo que é a natureza de Jagata, de Jiva e de Ishvara. Então, tudo se resolve em Brahman, como Brahman. Aquele que sabe disso fica calmo, fica em casa e não sai por aí tentando experimentar alguma coisa nova. Não tem nada de novo, entendeu? É tudo simplesmente os gunas, os elementos, né? Produzindo configurações a nível físico e a nível sutil também. Experiências sutis, experiências físicas, experiências sensoriais. Essa obsessão por experiência, ela vai desaparecendo na vida do Yanni. Ah, mas que triste, que vida mais pacata, que vida mais deprê, né? As pessoas podem pensar isso mesmo. Atitya significa ir além, alcançar, é aproximar-se ou alcançar. Upasankraya. Os gunas pertencem a quê? A Deha Mudap, são a causa do renascimento, né? Os gunas pertencem ao Prakriti de Maya. O Prakriti de Maya engana todos nós. Ele nos dá a impressão de que a realidade física, material e sutil principalmente a realidade física é uma realidade válida, né? E que tudo que existe nesse mundo físico parece servir o propósito de me completar, né? Então essa ignorância básica, universal, cósmica, né? É o que nos amarram no samsara, né? Causando o sentimento de nascimento, vida e morte. É a causa de tudo, né? É a karana, causa, né? Significa causa para o corpo físico, a causa para o corpo sutil, a causa dos nossos janamas, dos nossos nascimentos, é a aquisição de novos corpos. Portanto, os três gunas, né, o Prakriti de Maya, o poder de Maya, projetaram através desse Prakriti, desses gunas, diversos corpos, inclusive o meu corpo-mente. Então, esse Prakriti de Maya, esses três gunas, que se desdobram como os elementos e depois uma configuração de diversos outros elementos, eu me identifiquei com esse aspecto único, né? E se eu estiver identificado, eu vou deixar esse plano aqui, dando chilique, pedindo, pelo amor de Deus, me dê um outro instrumento, porque eu quero voltar. Mas se resume simplesmente nisso. Ishvara, em sua compaixão eterna, dará a você um outro corpo, né? Se você merecer voltar para esse tipo de corpo humano, senão ele te dá um outro corpo não humano.
O corpo que você vai receber, na medida que você deixa o corpo em agonia, pedindo, pelo amor de Deus, me traga de volta, vai depender dos seus méritos. Os méritos são diretamente relacionados à sua configuração dos três gunas. Se você tem o Sattva Guna, que te domina mais, né? A predominância, você vai receber um corpo-mente superior. Naturalmente, e daí as declarações de todos os nossos textos vedânticos de que aquilo que a gente ganha em termos de desenvolvimento, crescimento espiritual, não é exaurido quando nós deixamos o corpo, né? As experiências mentais, emocionais, elas se exaurem. Se você produz um monte de punha experiencial, tá? Você vai para uma loca porque você fez muito bem, porque você observou o Dharma, porque você é quase um santo. Aquilo ali, ela se esgota, tá? Você esgota aqui. Mas o crescimento espiritual não é esgotável entre um nascimento e o outro. E por que ele não é esgotável? Quem é que pode me dizer isso? Ele não é esgotável? Por- Diga. Porque a pessoa ainda está vinculada aos gunas e ao corpo. Ela ainda acha que é o complexo corpo-mente. Então, ainda tem esse vínculo que aprende a renascer. Se Sim. ela se. Legal. Mas o ponto aqui foi um outro. O indivíduo vai renascer em um corpo-mente superior, e isso é ligado ao fato de que as nossas escrituras, né, dizem de novo, que o crescimento espiritual ele não se esgota, a elevação espiritual não se esgota quando você deixa esse corpo e vai para uma loca que seja esperando na fila para você voltar para cá. O crescimento espiritual é o maior ganho, porque ele não é sujeito ao esgotamento como os outros punhas, tá? Punha papa se esgota entre um nascimento e o outro nessas locas superiores ou inferiores. Você colhe punha através de prazeres e você colhe o papa através das dores, como se você estivesse pagando por seus pecados, tá? Então, por que que o crescimento espiritual ele não é esgotado? Se você tem uma conta de muito punha, entendeu? Você vai esgotar alguns punhas, tá? Que são frutos de ações e resultados, mas você não consegue esgotar outros punhas que são, sim, Mariné. Posso tentar responder, professor? É porque ele não é uma experiência, ele é um conhecimento direto. E as- Exatamente. Exatamente, porque a diferença é essa. O crescimento espiritual não é feito de experiência. Se você pensa que conhecimento espiritual é ter uma experiência New Age, não, crescimento espiritual não tem nada a ver com todas essas bobagens. Crescimento espiritual é feito de compreensão, maturidade, sabedoria. Tudo isso é linkado a conhecimento. Conhecimento é aquilo que é sempre bom e não se esgota entre dois nascimentos. Isso é importante, tá? Então, a gente quer o conhecimento que nos purifica, que nos eleva, e se a gente tem um corpo físico, um corpo-mente, uma alma individual que foi purificada, melhorada, no próximo nascimento, ela tendo mais Sattva Guna, ela vai ter um corpo-mente melhor, superior. Ele é sempre perecível, não existe dúvida, né? Mas você vai obter um, um corpo-mente com mais proporções de de Satvaguna, tá? Então, o que que é perecível e o que que não é perecível? Eu não vou nem perguntar a vocês. Aquilo que não é perecível é aquilo que é livre dos gunas, que é a consciência testemunha, né? Então, sendo livre dos gunas, ela não é sujeita a nenhuma modificação, e como nós sabemos, a modificação mais radical é o aparecer e o desaparecer dos nossos corpos físicos, né? O nascimento e a morte é uma forma de modificação, aquela modificação que nós mais tememos, né? Os anianes mais temem, né? Assim, todos os três gunas são a causa. O Felipe Fagundes está aí, eu espero que ele esteja compreendendo tudo isso. Os três gunas são a causa do nosso corpo e mente, os nossos nascimentos, de acordo com os nossos méritos, né? Purna Janama, na renascimento e a morte. Então, esses três gunas que são as causas
de repetidos renascimentos, este Ani, identificado com a sua natureza única, ele não fica mais submetido a essas repetidas renascimentos. Tudo isso faz um sentido enorme, tá? Faz um sentido enorme. O James, ele não gostava de apresentar esse conceito porque causava confusão, tá? Ele, como ele tentava simplificar os ensinamentos tradicionais para apresentar um ensinamento que fosse mais comercial, ele omitia muita coisa. Ele dizia que toda vez que a gente se identifica com o pensamento, a gente está nascendo naquele pensamento, tá? Então, você nasce naquele pensamento porque o seu jiva se identifica com o pensamento e uma ação, e imediatamente ele, estando identificado, ele nasceu como aquela experiência, aquele karta, né, aquele bhokta envolvido nessa experiência. Então, é uma extrapolação do sentido de renascimento a nível do microcosmo, tá? Então, o jiva se identifica com o pensamento. Então, esse é o nascer para uma experiência, e aí a experiência passa, aí um outro pensamento, uma outra experiência ocorre, aí ele renasce num outro campo de experiência. Então, há uma especulação para evitar o fato, que é um fato lógico, de que os nossos desejos, eles são fundamentalmente configurados pela nossa natureza agúnica, saguna, né? E quanto mais desejos nós temos, isso denota que é maior a identificação com o seu corpo único, né? O corpo físico, material, energético, são configurações a partir dos prakritis de Maya, né? Então, esses gunas são, a princípio, a causa de morte, vida, a doença, nascimento, vida, morte e renascimento. Fundamentalmente são os gunas? Não, não são os gunas, Fagundes. Não são os gunas. É a identificação com os gunas que causam tudo isso. Senão as pessoas piram, entendeu? A identificação com seu corpo único é que vai causar mais nascimentos, vidas, envelhecimentos, mortes e renascimentos. A gente tem que romper essa identificação equivocada com o nosso corpo saguna, né? Com todos os corpos, a gente tem que desenvolver essa identificação até que ela seja clara, firme, sempre presente, na consciência, como a consciência que ilumina todos esses fenômenos a partir dos prakritis de Maya. Todo o cosmos são sobreposições do prakriti de Maya, né, naquilo que é Brahman, consciência, existência, única realidade. Então, os gunas são a causa de repetidos nascimentos, vidas e mortes? Blá, blá, blá. Sim, não. Sem os gunas, nada disso é possível, mas os gunas, fundamentalmente, não têm o poder de produzir eternamente as amarras do samsara para uma alma individual que começa a exercer o seu livre-arbítrio inteligentemente e se identifica com a sua identidade inferior, a sua identidade única, a sua identidade corpo, mente, sentido, porque ela conseguiu objetificar o corpo, mente, sentido. Ela observa que tudo isso aqui são objetos de experiência barra conhecimento que ocorre dentro eu não posso ser aquilo que eu ilumino e revela. Ou eu sou aquilo que ilumina e revela, ou a luz é aquilo que ilumina e revela, ou ela está contida no mundo objetificável, né? Não, você não pode ser ambos. Dentro da dualidade, ou você é a luz que ilumina, você é o sujeito que ilumina os objetos, e a mente é um objeto. Não é assim, Márcia? Esse é um conceito mais familiarizado até ou é ainda um pouco estranho? À medida que eu vou estudando, as coisas vão ficando mais claras, professora. A questão talvez é ah, associar alguns conceitos, né? Aplicá-los ali, que é um desafio enorme a gente estar aqui nesse meio todo, né? E mesmo a gente tendo muita clareza para algumas coisas, às vezes a gente se perde um pouquinho. Sim, mas é natural, né? Você viver a partir dessa plataforma de compreensão, conhecimento,
quer que esse conhecimento tenha sido não somente compreendido a nível mais superficial, mas tenha sido realmente, se espalhe nos três corpos e se torne um conhecimento disponível também no corpo causal, na mente subconsciente, tá? Então a gente consegue somente assim viver a partir dessa compreensão que já não é mais sujeita aos apagões ou aos esquecimentos, tá? Então você tem que lembrar, 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 estudar, lembrar, ouvir, ouvir de novo, até que você não precise mais ouvir, porque os ensinamentos foram compreendidos, foram realizados e estão vivos na sua mente, né? Então você não precisa mais de totalmente, de novo, Shravana Mananidhyasa, a menos que aquilo seja um hobby para você. O mês que vem vai fazer um ano que eu estou no grupo. Nossa, não diga, nossa, como é que a gente está envelhecendo rapidamente, né? É verdade, é verdade. Eu comecei no seminário do ano passado, né? Foi em fevereiro do ano passado. Ah, sim, aquela queda que você teve que não pôde vir até a gente, O mas agora braço, você vai pegar um exatamente. avião e vai para o interior do Brasil. Que coragem, hein? A propósito de coragem, tá? Esse talvez seja o último seminário nosso, porque o interesse das pessoas, por qualquer que seja o motivo, né, não está rolando. As pessoas não estão fazendo inscrições no seminário, tá? Tem três, quatro pessoas inscritas. No passado, poucas se escrevevam, ou escreviam para o presencial, mas muitos se inscreviam para o virtual, né? Agora ninguém está se inscrevendo para o virtual. Eu quero que todos saibam que por esse motivo, talvez seja o nosso último seminário e que ele não vai ser colocado na lista dos doadores, pelo menos por muitos anos, tá? Seria importante ajudar a sustentar essa Sampradaya se inscrevendo também para os nossos seminários, tá? Mas eu compreendo que a vida está mudando, a situação econômica está apertando para todo mundo, as mentes estão se tornando mais agitadas na medida que a sobrevivência vai sendo mais ameaçada. Tem tudo isso está em jogo nos dias de hoje. O Yanni se identificou com os gunas, ele permanece com a mente mais estável, mais satívica, né? Mais equilibrada, apesar de toda a maluquice que está acontecendo no mundo. Isso porque ele se identificou dos gunas, ele se torna então um Yanni, um Jiva Mukta, aquele que se liberta enquanto ainda encarnado. Agora o Swami vai explicar, desdobrar um pouco na linguagem dele o que é essa libertação. A libertar de quê? Né? Dos problemas inerentes à identificação com o corpo. Quando eu me identifico com o corpo, os problemas do corpo são meus problemas, né? Naturalmente. O corpo vai ficando velho, vai apresentando defeitos. E a identificação com o corpo fala: oh meu Deus, eu estou cheio de defeitos, em vez de dizer o corpo está com defeitos e problemas que precisam ser abordados, mas sem fanatismo, sem exceção, como é que se diz? Obsessão, né? Porque o corpo não precisa viver muito, não precisa de modo algum viver para sempre, porque é impossível, né? Exatamente como um carro, o carro vai ficando velho, chega um ponto que você fala: já deu, não vou tentar mais ficar consertando essa máquina velha, porque não vale mais a pena. Então o corpo físico é assim também, tá? Começa a apresentar defeito, defeito no coração, defeito aqui, defeito ali, né? Então, estão começando a aparecer esses defeitos para mim. Estou vendo um monte de defeitinho que eu nunca tinha visto, né? Então, o Yanni, ele sabe, os problemas do corpo não são meus problemas, ele pertence ao corpo. As condições do corpo físico são minhas condições se eu me identifico com o corpo. O corpo é mortal e sujeito a doença, envelhecimento e morte. Eu não digo que o corpo é mortal. O Aniane diz: eu sou mortal, eu sou sujeito a envelhecimento, doença e morte. O corpo mortal não é um problema. Todos nós sabemos que o corpo morre. O problema é que o meu corpo jamais deveria ser sujeito ao envelhecimento e à morte.
Nós somos muito, muito familiarizados e nós aceitamos a morte, mas o nosso corpo físico a gente não aceita. Não, não aceita. Isso devido à vida, essa ignorância cósmica que compele todo indivíduo a se identificar com seu corpo físico, energético, mental, emocional. A mortalidade do corpo em si não é um problema, porque quando eu abro o jornal dos velhos tempos, você tinha aquela passagem do obituário, olha só, aquele pessoa ali morreu, aquele ali também deixou o corpo, blá, blá, blá. Então, todo mundo é familiarizado com o fato que a vida traz consigo o envelhecimento, a doença, o envelhecimento e a morte. Mas a gente vive numa bolha de ilusão de que isso não vai acontecer para mim. Portanto, a mortalidade é um fato aceitado, mas jamais a mortalidade minha, do meu corpo, porque eu me identifiquei com o corpo. Eu sou mortal, eu tenho dificuldade de aceitar, porque eu me identifiquei com o corpo. Eu estou tentando uma missão ainda mais impossível, que é tornar um corpo mortal imortável, exatamente como a elite mundial está viajando na maionese, tentando criar cyborgs, né? De modo que eles pensem poder viver eternamente, né? Lançando as mentes deles para as nuvens, depois abaixando essas. Eles estão desenvolvendo todas essas tecnologias para você viver como um cyborg. Vedanta não cancela a mortalidade do corpo, Vedanta cancela a ideia de que eu sou o corpo mortal. Eu sou essa consciência, assim por dizer, além, ou por trás, ou toda pervasiva, que vivifica e anima o corpo. Portanto, esse Vimukta se liberta dos problemas do corpo. Quais são os problemas do corpo? Aí o Swami vai dizer assim, o corpo enfrenta diversos desafios. O primeiro é o nascimento, ele tem que passar pelo útero, pela vagina da mãe, né? E é um canal estreito, muita dor, muita luta para passar ali. Então já começa ali. Ah, ele fica em confinamento por 9 meses, 10 meses. Depois, na hora de sair, é muito problema para a mãe, para o bebê. E quando ele nasce, ele já começa a morrer, porque é inerente à vida. Então, o nascimento é difícil, o desenvolvimento é difícil, com diversos problemas psicológicos também. A morte é ainda mais difícil para o Aniane. Só me diz assim, as pessoas me dizem, não, só me diz, eu não tenho nenhum problema de morrer. Isso aqui é uma que todo mundo diz. Ele fala assim, não, é um blefe, eles estão mentindo para eles mesmos, né? Às vezes eu pergunto para algumas pessoas, se tem medo de morrer, deixar o corpo? Eu não, eu sou um verdatino, eu tenho medo. Mas é quase sempre blefe, tá? Quase que 99,9% é um blefe. As pessoas tendem a dizer, eu não tenho medo da morte, eu sou um vedantino. Mas só uma coisa eu quero que minha morte seja instantânea, preferivelmente durante o sono. O que que isso diz? Diz que eu não quero saber que eu estou morrendo, não, porque eu não aceito isso. Eu quero morrer dormindo, aí eu jamais vou saber que eu estou morrendo, porque eu não aceito a morte. Mas a pessoa diz, eu não tenho problema com a morte, mas eu tenho que morrer sem saber que eu estou morrendo. A minha oração é que seja uma morte instantânea. Tem um amigo nosso aqui em Alto Paraíso, amigo da Silvia, italiano, que nunca se cuidou, já está chegando mais próximo dos 80, tem diversos probleminhas, mas ele não adresse, ele não aborda, porque não quer entrar nos pormenores dos efeitos e as doenças da máquina já, né? Ele falou, só quero que quando eu tiver que morrer, eu morro instantaneamente. E as pessoas que dizem, eu não tenho medo da morte, você fala com ela, mas antes da morte vem doenças, dores, envelhecimento, doenças e dores, né? Aí você começa a mostrar para ela, veja a condição desse idoso, desse idoso, desse super idoso, deste super idoso, né? Aí ela fala, meu Deus, eu nunca tinha pensado nesses termos, né?
As pessoas talvez digam, eu não tenho medo da morte, mas elas têm medo da velhice. E os problemas consequentes à doença e à velhice. E a beleza? Todos os problemas. Aí a beleza é o quê? Estes são realmente problemas. O corpo nascendo, crescendo, decaindo, morrendo, envelhecendo e ficando feio. Essa é a natureza do processo. Assim como o calor é a natureza do fogo, o fogo é a natureza de si, né? Da mesma forma, o frio é a natureza do gelo. Da mesma forma, Vikara, mudança do corpo, as 6 modificações que nós estudamos já, né? É o asti, a modificação potencialmente existente. Jayati é o nascimento de uma configuração, tá? Seja ela humana ou não humana. Crescimento é um outro nível de modificação. Metamorfose é um outro nível. O declínio, que representa a velhice, o envelhecimento, a morte, né? São as modificações naturalmente, né, inerentes ao nascimento, né? Então, como eu costumo dizer para algumas vezes aqui e ali, o indivíduo ele precisa de muita maturidade, muito crescimento, ele precisa praticamente ser um Yanni para lidar com o envelhecimento, a doença, o declínio e a morte, entendeu? Em todos os níveis, nível psicológico também. Porque o cara que estava habituado a interagir muito, aí ele vai ficando defasado, vai ficando para trás. Aí quando ele vê, ninguém quer mais dar atenção para ele, falar com ele, né? A gente conhece. O problema, eu liguei para minha tia, com quem eu encontrei lá no aniversário do meu pai no final de novembro. Eu falei, nossa, que sacrifício que é ligar para minha Dindinha, né? Porque por uma mente lenta, uma mente que parece um disco, né, aqueles discos antigos, quando arranhava, que ficam repetindo a mesma história, né? E quando você fala assim, não tem modo de você acelerar. É por isso que eu prefiro, às vezes, que as pessoas me mandem áudio, porque aí eu acelero para 1.5, né? Mas quando você está falando com alguém, você tem que ouvir a história, que não é interessante, que é longe de ser interessante, né? Naquela lentidão do 0.5, porque a pessoa ficou com a mente lenta até para falar. Então, ficar 45 minutos falando com a minha tia amada é realmente um sacrifício que eu faço de vez em quando. Uma natureza se torna um problema se eu me recuso a aceitar a natureza, porque a natureza é aquilo que não pode ser modificada. A natureza é o que é. Resistência à natureza das coisas é realmente uma condição que produz muita tristeza, muita dor. Imagine que eu resisto o fato de que o fogo é quente e que o gelo é frio. Eu vou sofrer o pão que o diabo amassou, porque eu não posso modificar aquilo que é inerente à natureza das coisas. Do mesmo modo, a modificação do corpo é a natureza de tudo aquilo que ocorre em Mitya. Se eu não quiser essas modificações, eu preciso de transferir o meu senso de identificação do corpo-mente para a consciência. Se eu permanecer identificado no corpo-mente, eu preciso aceitar as modificações que são inerentes, inquestionáveis, irreversíveis, não sujeitas a modificações. Eu não posso modificar aquilo que é uma lei natural, que é que tudo se modifica. E não é que ele se modifica para melhor. Tem muitas pessoas no mundo New Age que pensam, está só melhorando, está só melhorando, está só melhorando, entendeu? Aí chega uma certa idade, começa a declinar, aí um monte de problema vai chegando, e a ignorância, né? A identificação com o corpo-mente, com seus parábadas, aí um monte de outros problemas psicológicos vão surgindo, e aquilo que era, não, está só melhorando, de repente vai melhorar sempre. Não, as mudanças elas vão em zigue-zague, para cima e para baixo, para baixo, para baixo, para cima um pouquinho, para baixo, e no final das contas as mudanças é um declínio, né? Como se diz?
vertical. Eu preciso manter uma objetificação a respeito do corpo-mente e remover a minha identificação com ele. Eu preciso ver o corpo-mente como um instrumento temporário, né? E compreender o propósito deste corpo-mente, né? O propósito desse corpo-mente. Diga, Betânia. Oi, professor. É que eu lembrei agora de um comentário que você fez, assim, que nesse assunto ficou muito positivo, né? Um comentário foi assim: o corpo ele se degrada, né? Mas a gente aqui estudando Vedanta, a mente, ela não tem uma possibilidade de evoluir no sentido, né, de compreensão aqui. Então, eu tenho visto o meu corpo se degradando, mas eu tenho visto mais clareza na minha mente, e como se essa balança, né, ajudasse também nesse sentido de aceitação, né, desse corpo que se vai, mas a mente é um fator importante que É pode exatamente, evoluir, vamos dizer. exatamente aquilo que nós falamos antes do intervalo, né? O crescimento, o desenvolvimento, a maturidade, ela não declina, né? Porque ela é feita de compreensão, conhecimento, sabedoria, né? Mas as nossas personalidades mais a nível experiencial, né? Elas vão declinando, né? Vão declinando, 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 né? E o indivíduo fica muito triste, né? Mas se o nosso objetivo é crescimento espiritual, a gente precisa lembrar, né, de que esse crescimento espiritual, ele não somente ele não se esgota quando nós deixamos o corpo, mas ele não declina durante o processo de envelhecimento. A sua maturidade, a sua sabedoria permanece ali. É por isso que eu tenho dito neste outro contexto que o indivíduo precisa ser quase que um yoni para lidar com a velhice, porque no final das contas, a velhice vai, o corpo, mente, sentidos, inclusive a mente, etc., vai ficando mais tamásica. Mas o instrumento vai envelhecendo, vai desenvolvendo defeitos, isso e aquilo, mas o conhecimento é aquilo que é sempre bom, a maturidade está ali, e o indivíduo não vai ficar choramingando e não exigindo atenção dos mais jovens, como a maioria dos idosos fala, ninguém vem me visitar, blá, 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 e não isso e aquilo. Então a pessoa fica, né, tranquila, compreendendo, vendo o corpo-mente declinar, mas sabendo que o meu desenvolvimento espiritual, ele não declina. O Swami nos lembra aqui uma passagem do Bhagavad Gita, segundo capítulo, onde, né, Krishna diz a mesma coisa. A morte é certa para quem nasce e o nascimento é certo para quem morre, né? Se você nasceu, a mortalidade está ali. E se você morreu, o renascimento é já escrito na pedra, tá? Então, se você sente que você nasce, você sente que eu estou morrendo, você saiba que com o nascimento a morte já está ali e com a morte o renascimento já está ali. Portanto, Arjuna, não se lamente pela morte de todas essas pessoas no campo de batalha, né? Porque quando você nasceu, a morte já estava ali, embutida. E quando você morreu, o renascimento já está embutido. Esse é o ensinamento neste nível, né? Não no nível de que você não é sujeito ao nascimento ou à morte, mas é o conceito que dá muita tranquilidade e paz, né, para a mente das pessoas indianas, que no conceito, na cultura delas, se sabe que a morte é simplesmente uma troca de um vestimento, você renasce de novo, né? Quando descubro o fato de que eu sou a consciência testemunha não experiencial, eu aprendo a olhar para o meu corpo de modo objetivo. No momento que eu tenho esta objetividade, aceita que o corpo não tem nenhuma, não é especial, porque é igual a todos os outros corpos. Ele é simplesmente prakriti, ele é simplesmente os gunas
né? Os elementos é o barro, é um corpo feito de barro, né? De terra. Portanto, esse corpo é como qualquer outro corpo, ele vai crescer e vai deixar, vai embora. Vai aparecer e vai embora. Portanto, a velhice é um fato, a gente tem que aceitar, né? E dizer assim, não, seja bem-vinda, né? Foi uma vida frutífera. Por quê? Porque eu entrei em contato com os ensinamentos do Vedanta. Para alguns de nós, podemos dizer porque eu obtive um certo nível de autoconhecimento. Eu cresci em maturidade, em sabedoria espiritual, né? Então, a morte, ela não vai impactar aquilo que eu já obtive em termos de conhecimento e maturidade, ela permanece. Para mim, se a minha mente não se dissolve em Brahman como Brahman, ainda assim, o meu desenvolvimento espiritual permanece intacto. Assim, pelo menos, eu não tenho medo da morte, mesmo que eu não diga a ela, venha, 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 tô, né, sem resistência, mas pelo menos, né, que você possa realmente aceitar aquilo que é inevitável. Junto com a velhice, a articulação dirá, né, que a dor na articulação, a dor aqui, a dor ali, os sentidos também, o intelecto vai ficar mais fraco, a mente vai ficando mais fraco, tudo vai ficando mais fraco, né? Eu aceito tudo objetivamente. Em vez, e uma vez que a objetividade seja clara, a intensidade dos problemas diminui. Então é isso. Quando você não se identifica com aquilo que está doendo, a dor diminui. Se você não se identifica com o corpo-mente que está declinando, você não se sente eu estou declinando e o declínio do corpo-mente é também diminuído ou amenizado, tá? Isso é um fato, a gente sabe disso. A gente vê objetivamente, imediatamente a gente se transforma para um outro nível da nossa personalidade humana, assim por dizer, que está testemunhando a dor experimentada, como a dor de dente, né? Alguma outra coisa assim. Você desenvolve uma perspectiva nova. A partir dessa nova perspectiva, os problemas diminuem. As tragédias e as dores e as frustrações da vida não vão parecer mais tão significativas. O Sol me apresenta uma analogia muito bacana. O Sol, quando nasce, não é que ele tenha cancelado todas as outras estrelas, entendeu? As estrelas permanecem lá, mas elas não têm mais um brilho significativo. Então, as dorezinhas da velhice, elas permanecem ali, mas você saber, eu sou a luz da consciência, a luz do sol, a luz além da luz, eu sou a luz da consciência, que ilumina e revela esse processo de envelhecimento, né? Esses defeitos do corpo-mente, esse declínio do corpo-mente, né? Eu sou a testemunha, Shakti Chaitanya. Eu não mudarei as condições, não tentarei mudar as condições físicas do corpo, não vou tentar mudar as pessoas ao meu redor, não tentei mudar nenhuma situação no mundo, né, as guerras, a água de Chennai, etc., porque não vale a pena. Deixamos a Ishvara, o que pertence a Ishvara, a gente faz o nosso melhor, não significa que tenhamos que viver uma vida em alienação total, mas a gente faz o que a gente pode fazer sem nenhuma expectativa a respeito da possibilidade de evitar o inevitável, né? Eu adoro Hanuman, o filho do vento, que fez o vasto oceano parecer uma marca da pata, pegada de um pato, de uma vaca fácil de atravessar, que fez os demônios parecerem meros mosquitos, e que se deleita com néctar, né? O néctar somente de repetir o nome de Rama. Esse aqui é um Purana, que o Swami faz alguma referência aqui. Se você estiver associado a Deus, né, você vai passar por todas as adversidades do mundo, entendeu? Sem considerá-las crises dolorosas que destroem a minha discriminação, meu equilíbrio meu emocional.
Você está associado a Deus, você compreende o seu relacionamento com Deus, você compreende as leis de Deus que não podem ser modificadas. Então, todas as crises e dificuldades do mundo, elas diminuem, elas são minimizadas através dessa associação do Jivatma com Saguna Ishvara e, naturalmente, ainda mais com Nirguna Brahman. Isso significa aquele que se deleita no nome de Ishvara, de Rama, de Brahman, etc., etc., é um néctar, né? Desta associação, ele enfrenta as dores do mundo e essas dores do mundo elas se tornam menos graves, menos acentuadas. Eu consigo cruzar o oceano. Antes, essa personalidade aí desse Purana pensava que cruzar o oceano no Kayik ia ser uma coisa muito difícil, mas no momento que ele se associou a Deus, Ishvara ou Rama, o oceano se tornou uma poça d'água simples, porque ele tinha a confiança, né, naquilo que ele estava fazendo. É como se o oceano tivesse se tornado uma pequena poça d'água. O oceano não mudou de tamanho, mas simplesmente a minha atitude, a minha compreensão, a minha visão, a minha perspectiva fez de modo que o oceano não se tornasse um desafio tão grande. E assim são todos os desafios da vida. Se nós tivermos Deus do nosso lado, eles não são desafios assim tão difíceis. Ok. Você não requer nenhum grande esforço, você destrói os outros sem esforço, sempre em referência a este Purana, né? Portanto, esse conhecimento me dá uma nova perspectiva. Os problemas que antes pareciam facadas, né, fatais, agora são pequenas alfinetadas insignificantes. Isso é legal, né? Se parecia lá que agora é simplesmente uma pequena irritaçãozinha, uma pequena alfinetada. Este é o Vijamukta, aquele liberado enquanto encarnado. Eles não valem a pena falar sobre. Para eles não vale a pena falar dessas pequenas alfinetadas. Este é o indivíduo libertado. Ele é capaz de tornar as crises e os problemas da vida bem pequenos. Não que os problemas da vida não apareçam na vida dele, mas é porque eles são vistos como insignificantes, né? Porque mudou a perspectiva através do conhecimento, do autoconhecimento. Este é o chamado Jivamukti. Em um resultado deste conhecimento, ele alcança a mortalidade, não a mortalidade do corpo, que não é um problema sério para ele, pois ele reconheceu a sua natureza imortal e, portanto, é como se ele tivesse alcançado a imortalidade, tá? E, novamente, o que significa atingir ou alcançar a imortalidade? O arrancar alcança a imortalidade simplesmente através da compreensão da sua real natureza, sempre além do nascimento, vida e morte. Você transferiu seu senso de identificação do corpo mortal para a consciência imortal. A gente poderia até dizer, você transferiu a sua identificação do corpo físico para o corpo sutil. Isso já dá um pouco de consolo, porque o corpo sutil, ele não morre quando o corpo físico morre. O corpo físico é desconstruído, mas o corpo sutil, ele permanece intacto, né? Ele vai ter punha e papa que vão se esgotar entre um nascimento e o outro, mas ele vai ter a maturidade, o crescimento, o conhecimento que permanece lá, seja conhecimento bom, conhecimento mais ou menos, conhecimento ruim, né? Mas o conhecimento espiritual, fundamentado nas escrituras, é o conhecimento sempre bom. Então, Gunatitava é a natureza daquele que transcendeu a identificação com os três gunas. Portanto, esse Ani é chamado aqui de Gunatita. Ele é aquele não identificado, ele é identificado com aquele antes ou além dos gunas, ou ele é identificado com a sua natureza Nirguna Atma. O verso 21, Arjuna perguntou, ó Senhor,
Com quais características uma pessoa que está além da identificação com esses guna, como é que ela aparece? Quais são as características, como ela se comporta, né? Como é a sua conduta? Como é que ela consegue transcender a identificação com os gunas? Naturalmente, eu já estou editando a frase aqui, o verso, porque aqui está dizendo mais em termos literais, transcender os três gunas, como se fosse uma transcendência envolvendo espaço e tempo. Mas não, como ela vai transcender, na medida que eu edito isso, colocando na linguagem, não de espaço, tempo, experiência, né? Mas no contexto da linguagem de identidade e conhecimento. Como ela vai além da identificação, compreendendo, né, obtendo conhecimento a respeito de sua real natureza nirguna e desenvolvendo uma total convicção a respeito dessa real identidade como sendo livre de qualquer guna. Sou a consciência, é aquilo que existe mais sutil no âmbito da minha experiência humana. Arjuna é inspirado pelo ensinamento do Senhor e ele quer mais uma vez saber como é que é essa história do Yanni. Ele já perguntou isso no capítulo 2, aqui e ali nos nossos textos sempre aparece. Os nossos textos são sempre apresentados na forma de um diálogo entre o discípulo e o professor. E por que você acha que os nossos ensinamentos são todos eles apresentados no formato de diálogo? É porque o estudante, o discípulo, precisa de um professor. É para deixar isso bem claro, né? Então, aqui, né, como em tantas outras passagens, em todos os nossos textos, aparecem esses diálogos nos quais o discípulo quer saber como é essa história do Jivamukta, como é essa história do Yanni, quais são os benefícios, né? Então, qual é a vantagem? Como essa pessoa vive nesse mundo? Se ela não consegue transcender para um outro mundo, qual é a vantagem de continuar vivendo nesse mundo? Né? Aparentemente, nada mudou na pessoa, o corpo físico é o mesmo, né? Quais são as características de um Yanni? Quais são as indicações que ele obteve esse status de, de transcendência dos três gunas, né? Ah, eu estou sempre esquecendo esse termo. Gunachita. Gunachita. Então, a Juna quer saber mais. Com quais características essa pessoa que obteve a compreensão de sua natureza antes, ou além dos gunas, ela vive neste mundo? Quais são os indicadores? De repente eu já sou um Jivamukta, eu ainda não sei, né? Então, existe um mokshômetro, né? É, exatamente como Arjuna perguntou no capítulo 2, ele perguntou, ó Krishna, qual é a descrição de um sábio que está estabelecido no ser como si mesmo? Como ele fala, como ele anda, como ele senta, como ele se comporta, como ele caminha. Isso aqui é uma história tão significativa porque as pessoas, na incapacidade de realizar a sua real natureza como Yani, como Jivamukta, como libertado dessa ignorância cósmica, né? Eles tentam imitar. As pessoas, o que mais existe por aí são imitadores. Eles desenvolvem a ideia de que se eu for um Jivamukta, eu devo olhar de um certo modo, caminhar de um certo modo, me comportar de um certo modo. Eles vão desenvolvendo isso como um teatro, né? Como uma encenação, né? E aí eles vão fazendo tudo aquilo. Alguns deles vão tentar enganar as massas, né? Se comportando de um modo, né, mais equilibrado, né? Eles vão para a Califórnia fazer o curso de como se tornar um guru. Será que vai rolar alguma mudança no corpo físico? Será que ele vai perder peso, né? Será que ele vai ficar livre das vássanas por comer açúcar e doces, né? Que nem Papaji, que ninguém conseguia controlar aquela vássana dele? Será que ele, sendo livre, ele não poderia ter se livrado daquela vássana sem ter
o médico dele, a médica dele, o tempo todo controlando, não deixando nenhum doce perto dele, será que vai rolar alguma modificação nesse nível único, né? Alguma áurea, né? Agora você está se perguntando quando é que eu vou me tornar um Lunatita? Eu vou ficar procurando. Eu entrei em contato com essa escola de como se tornar um guru e eu estou procurando pelos sinais, no modo que eu caminho, isso, falo, a minha imagem, né? A cor de roupa que eu visto tem que ser coisa branca, né? E eu tenho que, se eu for homem, tenho que deixar uma barba crescer. Se eu for mulher, se eu quero aparecer como uma guru, eu tenho que, né, parar de fazer maquiagem, né? Tenho que me comportar, tenho que fazer toda aquela encenação, né? Então, o senhor está aqui tirando onda de tudo isso, e ele diz que as pessoas chegam até mim dizendo assim, Swami, o que que eu vou obter quando eu me tornar um Jivamukta? Porque eu tenho a impressão que você consegue ler as mentes das pessoas, né? Aí ele fala, não, não, não. O Swami, uma das coisas que me encantou muito nele, além da brilhantismo e a capacidade dele de expor essas escrituras de um modo mais honesto. Ele diz, não, 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 eu não tenho nenhuma capacidade de ler a mente de ninguém. Aí a pessoa fala, mas como assim? Eu cheguei aqui, você começou as suas aulas, aí eu comecei a desenvolver algumas questões e perguntas, e você respondeu todas elas, você deve ter lido a minha mente, né? Ele fala, não, o Vedanta é assim, a exposição, ela é apresentada para resolver problemas e questões e dúvidas de todas as mentes. É uma tecnologia feita para isso. Não pense que eu li a sua mente. Não, o Vedanta vai responder, de modo geral, todas as questões, né? E o Swami mais uma vez diz, Swami, o Vedanta não tem nada a ver com poderes sídicos, os seed powers, né? Se você pensa como aquele meu conhecido que vive na Califórnia, que uma vez ele me disse bem claramente, cara, se você começar a levitar diante de mim, aí eu vou começar a prestar atenção no que você está dizendo aqui e ali, sempre que você tem oportunidade. Então, as pessoas foram equivocadamente, né, enganadas e acham que o autoconhecimento tem alguma coisa a ver com poderes extra-humanos, né? Transcender os gunas indica somente que você compreendeu aquela sua real natureza que é livre do nascimento, vida e morte. Não, não, não concede a você nenhum poder de siddhis, né? Se você quiser poder siddhis, você tem que se tornar um yogi e trabalhar muito para desenvolver esses poderes da mente, né? Que não libertam ninguém. Mas pode fazer você uma celebridade, né, uma atração para aqueles buscadores menos maduros, né, que caem em qualquer conversa, qualquer conto de vigário por aí. Você não vai conseguir falar uma língua sânscrita, você não consegue fazer nada, você não vai conseguir andar na água, etc, etc. Mesmo que você vista uma roupa assim, ou assado, que você não abre os olhos quase, tem a cabeça raspada, não tem nada que vai fazer de você um Yanni. A transformação tem que ser interior, a nível de conhecimento. Não existe misticismo algum conectado ao Vedanta e ao autoconhecimento. Qualquer coisa mística ou esotérica pertence aos indivíduos não vedantinos. Não vedantinos significa os indivíduos não interessados no autoconhecimento e moksha. Todas as pessoas que estão interessadas em esoterismo, em misticismo, em experiências interdimensionais, eles não são vedantinos de verdade. Elas estão interessadas no tempo do samsara, a nível do samsara esotérico, samsara místico, né? Mas é sempre dualidade que não resolve o problema do jiva, né? Não existe um pingo de misticismo, nem uma iota de misticismo no Vedanta.
Essa confusão existe na mente de todos, por isso a Júnia está apresentando ela quer para o benefício de todos nós. Quais são as características, como ele anda, como ele ora, como ele acorda de manhã cedo, será que ele faz cocô, essas coisas todas, né? Om Purnamada Purnamidam Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishate Om Shanti 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 Om Om Ishvara, Namastê, obrigado a vocês. Saudações. Eu quero aqui deixar um pequeno testemunho. Através do estudo do Vedanta, com os ensinamentos sendo esclarecidos especificamente pelo professor Arlindo Nagar, foram canceladas em mim algumas noções que eram relacionadas com a ideia que eu tinha a respeito de alcançar algo que representasse uma grande realização espiritual. Então o Vedanta fez com que, pela compreensão, a minha mente ela abandonasse o papel de buscador espiritual. E isso para mim foi um marco inicial para uma outra relação com o processo de desenvolvimento espiritual, do qual, saibamos disso bem ou mal, é um processo que fundamenta a vida de todos nós. E eu digo isso para estimular todos aqueles que chegam no Vedanta Brasil e entendem que podem se beneficiar da profunda imersão direcionada para o autoconhecimento que é promovida nesse grupo de estudos, que é um grupo que existe graças ao trabalho altruísta do professor Arlindo Nagar, suportado também pelo trabalho voluntário de pessoas que contribuem para a manutenção do grupo de diversas maneiras. E entre as várias formas de contribuir com esse trabalho, as contribuições regulares em dinheiro, elas são necessárias. Então, se você se beneficia do trabalho desenvolvido no Grupo de Estudos Vedanta Brasil, faça uma contribuição. Qualquer quantia é muito bem-vinda. As informações para transferências em dinheiro ficam disponíveis na seção Avisos do nosso grupo no Facebook e serão colocadas na descrição desse vídeo aqui também. Namaskaras.